A IN, essa letra peculiar que faz parte integrante do alfabeto espanhol, é muito mais do que um simples sinal gráfico ao qual você simplesmente está acostumado. Mas ao longo dos séculos ela se tornou o símbolo que representa toda uma língua e um distintivo que claramente nos identifica hispanofalantes no mundo inteiro. Mas qual é a origem desse grafema tão singular? Descubra o que está por trás da história, do surgimento e da evolução dessa letra e por que ela se tornou tão indispensável em nosso idioma. Para compreender a história da letra Ni, precisamos voltar no tempo, à Idade Média, na época em que o latim era a língua dominante na Península Ibérica. E começaram a surgir os protodialetos que mais tarde dariam origem aos idiomas que são falados hoje na região. No latim clássico, a combinação de dois N's era comum para representar o som de um N mais longo ou sustentado. No entanto, com o passar do tempo e a própria evolução do romance peninsular, essa dupla consoante começou a ser pronunciada de forma mais nasal e palatal, dando origem a um som único que não existia no latim original e também não tinha uma representação gráfica precisa em seu alfabeto. E era precisamente o som do atual NH. Essa característica na pronúncia não era exclusiva do castelhano, mas era comum em quase todos os dialetos românicos que estavam se formando na Europa Ocidental. Por essa razão, também encontramos esse mesmo som em outros idiomas derivados do latim, como o francês, o italiano, o catalão e o português, entre outros. Os escribas medievais que habitavam a Península Ibérica, diante da necessidade de representar esse novo som, começaram a experimentar com diferentes grafias. Inicialmente, por volta do século IX, esses escribas haviam adotado a forma original do latim, com duplo N, para representar o som do Ni em ascensão, de tal forma que era comum escrever Cânia, Ânio e Dônia com esse duplo N. Esses escribas eram principalmente monges copistas, que eram praticamente dos poucos que sabiam ler e escrever nas sociedades da Idade Média. Por isso, a maior parte da cultura antiga foi transmitida através do trabalho desses religiosos. Posteriormente, começaram a abreviar essa forma, e algumas das soluções mais comuns incluíam a sobreposição de um N sobre o outro, que rapidamente evoluiu para a adição de um pequeno traço ao N, conhecido como til, com o objetivo de economizar pergaminhos, já que eram realmente caros naquela época, e simplificar o árduo trabalho da transcrição. Além disso, o uso de abreviações era bastante comum na escrita daquela época. Nos registros bibliográficos atuais, é possível rastrear um dos primeiros usos do IN nos pergaminhos do Foro de Alfambra do ano de 1176. No entanto, essas mudanças começaram a causar um grande problema e caos na escrita, já que, em um mesmo texto, podiam ser encontradas diferentes formas de representar o som do IN, seja pelo uso do N duplo, pela recém-formada letra IN, por um pequeno N sobre outro N, ou até mesmo pela forma GN adotada no francês e no italiano. Mas essa confusão chegou ao fim graças à reforma ortográfica imposta pelo rei Afonso X, o Sábio, que, seguindo sua política de unificação linguística, criou assim as primeiras normas do nosso idioma. Paralelamente, outras combinações da letra N com certos ditongos também começaram a evoluir para esse som, de tal forma que palavras como Hispânia, montanha ou Aranéia deram origem às formas modernas Espanha, montanha e aranha. Foi só a partir do século XIII que a recém-formada letra INHA começou a ser usada de maneira mais generalizada.
Essa nova grafia, que como mencionamos anteriormente, consistia em um N com sua respectiva virgulinha, consolidou-se rapidamente como a representação padrão do som nasal palatal na língua castelhana, que já fazia parte de um grande número de palavras usadas no dia a dia. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Um par de séculos depois, durante o século XIV, seu uso já havia se espalhado por todos os cantos do território espanhol. Assim, o humanista, gramático e lexicógrafo Antônio de Nebrija a incluiu oficialmente em seu livro. Gramática de 1492, considerada a primeira gramática verdadeira da língua castelhana. Em 1803, a Real Academia Espanhola finalmente a incorporou de maneira oficial no alfabeto e nos dicionários, posicionando-se assim de maneira triunfal no idioma espanhol. O castelhano, junto com o galego e o asturiano, adotaram a letra IN, tanto na escrita quanto na pronúncia. Enquanto o português implementou a combinação NH, o francês e o italiano optaram por utilizar GN e o catalão decidiu-se pela combinação NI, assim como o aragonês. No entanto, o grafema NINZIN passou a representar o castelhano na esfera internacional quase de forma exclusiva, devido ao seu maior peso político. Influência e expansão através de 5 continentes. Hoje em dia, existem mais de 15.700 palavras em espanhol que contêm a letra NI e ABO. Entre essas palavras, mais de 350 começam com essa consoante. Mas o S nem sempre teve um caminho fácil na história. Inclusive, recentemente, na década de 90 do século XX, o uso dessa letra foi seriamente ameaçado pela Comunidade Econômica Europeia, que, em um ato considerado por muitos como um surto de arrogância e desprezo cultural, esteve prestes a conseguir que os fabricantes de computadores eliminassem a tecla NI dos teclados e de outros aparelhos tecnológicos. Um ato que a própria Real Academia Espanhola classificou como um atentado e que, graças à intervenção de grandes figuras da literatura, como Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa e Fernando Lázaro Carreter, entre outros, conseguiram frustrar essa iniciativa. O debate sobre a preservação da letra INI teve seu desfecho com a aprovação por parte do governo espanhol de um Real Decreto de 1993. Esse decreto, respaldado pelas exceções culturais previstas no Tratado de Maastricht, garantiu a continuidade do INI nos teclados dos computadores, consolidando assim seu lugar em nosso patrimônio linguístico. Antes de finalizar, esquecemos de mencionar algo muito importante. Como já explicamos anteriormente, nem a letra NI nem o fonema que ela representa são exclusivos do espanhol, já que na Península Ibérica, além do castelhano, o galego, o asturiano e, em menor escala, o basco a utilizam. Mas caso você não soubesse, na Hispano-América, várias línguas indígenas como o mixteco, zapoteca, otomí, quechua, aimará, mapuche e guarani também a incorporam em seus alfabetos, graças à influência cultural que o espanhol exerceu sobre essas línguas. E ainda tem mais. Além do nosso continente, encontramos o NI em idiomas tão diversos como o papiamento de Curaçao, o tagalo e o chabacano das Filipinas, o bubi da Guiné Equatorial, os chamorro de Guam, o tártaro da Crimeia, o malaio, o nauruano, e em vários idiomas do Senegal, como o wolof, onde é usada para representar o mesmo som nasal que em espanhol. Inclusive no idioma Tetum de Timor-Leste, a Ingue foi adotada para representar os empréstimos do português, originalmente escritos com NH. Em resumo, você deveria se orgulhar da letra I, já que ela pode ser considerada a letra espanhola por excelência.
e identificação de todo um universo cultural, ultrapassando fronteiras, raças e nações. E você? Qual é a sua palavra com I favorita? Escreva sua opinião na caixa de comentários e obrigado por nos acompanhar neste mini documentário. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Convido você a ativar também o sininho para ser informado quando houver um novo vídeo. Até breve.